Peter chegou ao fundo do poço e terminou com a sua esposa o abandonando. Apesar de saber que um novo casamento o distanciaria de Deus e da igreja, Peter não só era católico, como apreciava a leitura de G. K. Chesterton e John Henry Newman, beato. Ele casou-se novamente no civil com Anne, que à época era uma espécie de católica não praticante. Quando seu filho Peter Jr. nasceu, em 1950, o casal decidiu colocá-lo em uma escola católica. Durante o seu segundo ano de preparação para receber os sacramentos da confissão e da comunhão, a vida de fé dos Stravinskas recebeu um impulso inesperado. O padre conta como aconteceu. Cheguei em casa da escola um dia e disse: "Mãe, eu te amo muito." "Eu também te amo," ela respondeu. "Mãe, quando eu morrer, quero ir para o céu." "É claro, todos nós queremos," ela disse. "Bem, nós temos um problema. Se eu morrer e for para o céu e você e o papai não estiverem lá, continuará sendo céu?" "Ué, por que papai e eu não estaríamos lá?" "Porque a irmã Rita Gertrudes disse hoje na sala de aula, as pessoas que não vão à missa no domingo vão para o inferno quando morrem." Sua mãe imediatamente encerrou a conversa. Mais tarde naquela noite, quando seu pai voltou do trabalho, Peter Jr. foi mandado para o seu quarto, enquanto os pais discutiam sobre a conversa que fora mantida mais cedo. Peter lembra bem as palavras que ele ouviu enquanto se escondia atrás da porta. "Temos um problema com o nosso filho," disse a mãe. "O que é?" perguntou o pai. "Aquela irmã louca da escola está nos causando problema. Ela disse ao Peter hoje que nós vamos ao inferno porque não vamos à missa aos domingos." "Bem, o que você esperava que ela dissesse?" "Quando for à escola amanhã para ajudar com o trabalho voluntário, vou mandá-la cuidar da própria vida e ficar fora da nossa casa." "Bem, você pode fazer isso," o marido replicou. "Só não sei se vai servir para alguma coisa." Depois disso, Peter lembra de uma breve pausa antes de ouvir seu pai acrescentar: "Eu acho que há provavelmente uma solução mais simples. Talvez seria mais fácil para nós começarmos a ir à missa aos domingos. Assim convenceríamos a irmã de que não iremos para o inferno." No domingo seguinte, toda a família Stravinskas assistia à missa unida, pela primeira vez. O que começou a incomodar Anne foi o fato de que no momento da missa em que as pessoas iam receber a Sagrada Comunhão, ela não estava apta a participar. Mesmo desejando receber Jesus, ela sabia que viver com um homem que aos olhos da igreja era casado com uma outra mulher, a impedia de receber Jesus em sua alma. O filho Peter Jr., hoje sacerdote de Cristo, lembra de ouvir sua mãe dizer uma vez: "Eu não sei por que vou à missa afinal, se eu não posso receber a Sagrada Comunhão." O casal eventualmente trouxe essa dificuldade para o pároco da sua comunidade. Ele disse aos dois que uma maneira de proceder seria pedir às autoridades da igreja em Roma que examinassem a primeira união de Peter para determinar se ela realmente havia existido. Se o matrimônio fosse declarado inválido, Peter e Anne estariam livres para casar e ajustar seu relacionamento aos olhos de Deus e da igreja, pavimentando o caminho para que eles pudessem receber a comunhão. Mas o padre os advertiu também que o processo de nulidade não só era demorado, como custava caro. O bom padre, então, apresentou ao casal uma solução muito mais simples. Ele disse que a solução mais fácil para que eles participassem integralmente da fé católica seria abster-se de relações sexuais e viver como irmão e irmã. Daquele momento em diante foi o que eles fizeram, relata Peter, o padre Peter. Foi só nos seus anos de colégio, discutindo com o pai sobre a doutrina católica em relação ao matrimônio, que o padre Stravinskas descobriu a verdade sobre a decisão de seus pais. "Bem, é verdade, situações irregulares acontecem", disse-lhe o seu pai. "Mas, para sermos fiéis a Cristo, sua mãe e eu temos vivido como irmão e irmã por 10 anos até agora."
E eles viveram assim até o fim do seu matrimônio, contra o padre. Peter faleceu em 1983, com 71 anos. Anne viveu até os 87, morrendo em 2005. Comentando os detalhes sobre o tema, levantados por conta do recém-concluído Sínodo para as Famílias, o padre Stravinskas alertou para o perigo de que se introduza um pensamento mundano dentro da igreja como uma espécie de cavalo de Troia. Se é verdade que uma pessoa permanece ligada a seu cônjuge, ainda que o seu matrimônio fracasse, isso significa que qualquer atitude sexual subsequente em que a pessoa se envolva é pecado de adultério. Foi o que Jesus disse nos Evangelhos. Ele diz: segundo o padre, quem discorda deste ensinamento tem um problema com Deus, não com a igreja. Quando as pessoas me dizem que não aceitam a doutrina da igreja sobre o divórcio e as novas uniões, eu digo a elas: vamos fazer a sua afirmação mais precisa. O que você está realmente dizendo é que você não aceita o ensinamento da segunda pessoa da Santíssima Trindade sobre este assunto. Esse ensinamento sobre o divórcio e as novas uniões não compete à igreja mudar. Vem do próprio Deus. A igreja levou tão a sério essa doutrina que chegou a perder toda a igreja na Inglaterra nos anos de 1530 por causa de sua fé na indissolubilidade do matrimônio. O padre Stravinskas também explica por que é gravemente errado para católicos divorciados em segunda união se apresentarem para receber a Sagrada Comunhão. É o pecado do sacrilégio, aproximar-se indignamente do mais santo dos sacramentos. São Paulo é muito claro sobre isso em sua epístola aos Coríntios. Ele diz que uma pessoa deve examinar a si mesmo antes e, se não estiver preparada, não deve receber o corpo e sangue do Senhor. Se ele o faz, e aqui está a pena, ele come e bebe a própria condenação, afirma. O testemunho da família Stravinskas é bastante pertinente. Mostra como, mesmo sendo difícil, a castidade é acessível a todos, por mais difícil que seja a sua situação. Sustentar o contrário, diz o padre Peter, desonra os meus pais e milhares de outros casais que, como eles, decidiram pôr sua confiança de seguir adiante na graça de Deus. Nossa fé nos ensina que Deus dá a todos a graça para evitar o pecado. As pessoas vivem isso. Salve Maria! Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Angelus Domini, nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.